do Senhor, queridos professores da classe do Jardim de Infância, meu nome é Gabriela e hoje nós iremos explanar a lição de número 8, que tem como título O Papai do Céu Abençoa Abraão. A história de hoje está escrita no livro de Gênesis, capítulo 13, e vai do versículo 5 ao versículo 18. Nós temos dois objetivos para a aula de hoje. As atividades da aula de hoje deverão levar os alunos a aplicar o que aprendeu sobre dividir e 2. Aprender que não deve ser egoísta. Nós temos as leituras diárias e é bem interessante nós lermos, que vai de segunda a sábado, porque os textos que estão escritos aqui, eles nos ajudarão a entender melhor o assunto da lição de hoje, para nós termos até mesmo mais exemplos de como passar esse tema para as nossas crianças. A revista nos traz uma outra curiosidade para esta aula. Ela diz que as crianças, e isso é considerado normal, que as crianças de 5 e 6 anos ainda apresentem comportamentos egoístas. Nas outras lições, nós entendemos que as crianças gostam de muitas perguntas, elas são bastante curiosas, e também nós entendemos que elas gostam bastante de atividades manuais. Então, nós acrescentamos mais essa que elas ainda estão entendendo o que é ser egoísta e como se comportar de maneira não egoísta, certo? A revista nos orienta que nós devemos ter organização para que a qualidade do aprendizado dos alunos seja melhor, e por isso é importante que você prepare a sua aula com antecedência. Quanto mais cedo você começar, melhor. Então, a partir de segunda-feira, já é uma boa data para você começar a preparar a aula do próximo domingo. E aqui também está nos falando que nós devemos apresentar os aniversariantes da semana e fazer uma oração especial por eles. Prepare a turma para o início da aula. Para que nós possamos saber os aniversariantes da semana e fazer uma oração especial, é claro que nós podemos chegar na aula e perguntar quem aqui está fazendo aniversário, né? Mas é melhor que nós já tenhamos um conhecimento prévio das datas dos aniversários dos alunos. Então, uma coisa interessante, uma dica legal, é que você, professor e professora, tenha o contato dos pais, dos alunos, porque tanto para você incentivar, próximo domingo nós iremos para a lição 8, você já manda um recadinho, nós esperamos seu filho, aí você escreve o nome da criança, né? Ou do menino ou da menina, e aí você tanto vai criar um vínculo, vai incentivar as famílias a virem com seus filhos para a escola dominical e também para saber informações extras. E é importante, por exemplo, se você é uma professora mulher, que você pegue o contato da mãe da criança e não do pai. Caso a criança tenha o pai crente e a mãe não, você pode falar: irmão, você poderia me passar o contato da sua esposa? Porque aí você entra em contato com ela, certo? Para evitar qualquer tipo de desconforto e de qualquer problema que possa surgir, já para evitar, certo? E você, homem, tenta pegar o contato do pai, certo? Então vamos lá. O assunto da lição é gentileza, e ao longo da lição nós iremos abordar isso tanto no versículo para memorizar, quanto na história bíblica e na atividade. E também, enquanto eles estiverem interagindo uns com os outros, nós vamos incentivar que eles sejam gentis uns com os outros, educados, solícitos, tá bom? Então vamos lá. Para a memória em ação, eu trouxe algumas dicas. Por exemplo, a minha turma, ela tem 5, no máximo, quando vem completa, são 6 alunos. Se eu não me engano, são 6 ou 5 agora, no momento eu não me lembro direito. Porém, eu já peguei, no período de convenção, quando é período de festa, uma turma de jardim de infância com 15 crianças de 5 e 6 anos. E como elas têm muita energia, elas gostam de interagir, às vezes fica difícil fazer com que elas prestem atenção no cartaz da memória em ação e fica difícil fazê-las repetirem o versículo. Então, eu tive uma ideia, eu testei e deu certo, que é você brincar de seu mestre mandou com elas. Por exemplo, você chega na sala, recebe todo mundo,
É importante você saber o nome dos seus alunos. Evita ficar chamando de príncipe, princesa, meu amor. Chama pelo nome de forma gentil, né? Como é o tema da lição, porque isso vai criando uma identidade, né? A criança vai criando a identidade dela e também vai fazendo com que vocês fiquem mais próximos como aluno e professor. E ela vai querer prestar mais atenção em você. E até para decorar o seu nome também, tá? Depois você pergunta, crianças, vocês sabem o nome da tia? Às vezes elas nem sabem, né? E aí você se apresenta e começa a chamá-las pelos nomes. Então vocês chegaram, oraram e aí cantaram algum corinho, fizeram alguma ginástica, alongamento e aí você vai para a memória em ação. Aí você fala assim, vamos brincar de seu mestre mandou. Então se todas estiverem sentadas, você vai dizer assim, quando eu falar seu mestre mandou, vocês vão obedecer. E a maioria delas conhece a brincadeira. Aí você vai falar, seu mestre mandou colocar a mão no nariz. Seu mestre mandou colocar a mão na cabeça. Seu mestre mandou se levantar. Seu mestre mandou tocar na cor azul. Se tiver algum visual na sua sala pendurado, pregado na parede, elas vão correr para tocar. Seu mestre mandou ficar estátua. Seu mestre mandou pular. Até que você vai chegar em seu mestre mandou repetir o versículo com a tia ou com a professora. E aí você vai repetir. Você vai dizer, né? Vivam em paz. Aí eles vão repetir uns com os outros. Marcos 9:50b ou 50 parte B. E para facilitar, você também pode fazer gestos com o versículo. Por exemplo, eu vou fazer um gesto simples, mas que eu tenho feito. Como a memorização, o versículo para memorizar é curto, eles conseguem decorar. Inclusive, nas últimas aulas que eu dei, algumas decoram mais rápido que outras, mas conseguem. Por exemplo, vivam em paz. Aí você faz o símbolo da paz, da pomba, né? Vivam em paz uns com os outros. Ou então, vivam em paz e pede para eles darem as mãos, uns com os outros. Marcos 9:50, parte B. Eles vão decorar, eu tenho certeza. E aí no final da aula você pode recapitular. Mas eu também imprimi aqui, daquela mesma forma como das últimas vezes, o cartaz que você pode colar no quadro, colar na parede e pedir para eles repetirem com você. Tá? Eu imprimi na forma de pôster, por isso que ele fica assim grandão. Ele saiu em 4 folhas. Então, quando você for pedir para imprimir, se você escolher a opção pôster, vai ter 2x2, 3x3, 4x4. Quanto maior os números, maior será o tamanho da folha depois que você colar tudo. Tá bom? Pronto. E aí, você vai explicar o versículo. Leia o versículo e explique para a turma. O que quer dizer a palavra paz? O que significa estar em paz? Então, você vai dar situações em que as coisas estão indo bem, em que está tudo em paz. Por exemplo, quando tudo está calmo, sem brigas, sem confusões, sem discussões. Um dia calmo é quando nada de errado acontece. Quando você e seu irmão não brigam por causa de um brinquedo. Quando não acontecem confusões na hora do recreio na escola. Quando seus amigos não discutem para saber quem será o primeiro a escolher a brincadeira. E aí você vai ensinar que nós só podemos ter paz no nosso coração quando pensamos em fazer coisas boas, tratar as pessoas com carinho, com respeito, ser educados, não brigar, falar a verdade, pois é assim que o Papai do Céu deseja que nós vivamos. E aí você pode ler o versículo e aí dessa vez você já pede para eles lerem sem olhar. Claro, você pode ajudar e fazendo gesto porque eles lembrarão do versículo melhor e mais rápido. Aí agora nós vamos para a nossa história bíblica. Nós podemos utilizar os próprios visuais, inclusive é bem interessante nessa aula nós usarmos os visuais, porque na hora da atividade ela pede para que as crianças coloquem os visuais na ordem correta que a história foi contada. O início, meio e fim. Aí vai pedir para que as crianças enumerem. Então, é bom você mostrar as imagens, certo? E aí você se lembra que na aula passada, a revista pediu para que nós focássemos bastante em Abraão, Sara e no sobrinho de Abraão, Ló. Porque nessa história nós retomaremos
os dois, Abraão e Ló. Vamos começar. Que vocês se lembram da história do amigo do Papai do Céu que se chamava Abraão? O Papai do Céu tinha abençoado muito esse amigo e agora ele era muito rico, estava vivendo em um novo lugar. Vocês lembram que o Papai do Céu disse que a família dele seria muito grande? Pois é. E a família dele cresceu bastante. E não só a família dele, como também a família do seu sobrinho chamado Ló, que também estava vivendo com ele nessa nova terra. Ló e Abraão tinham uma família grande, tinham muitos animais e também tinham muitas pessoas que trabalhavam para eles dois. Homens que cuidavam desses animais, que ajudavam a cuidar desses bichinhos. Até que surgiu um problema. A terra não tinha tanta comida, não tinha tanta grama, nem água suficiente para todos os animais. Inclusive, lá na Bíblia, na referência bíblica, diz que haviam alguns outros povos vivendo nessa região. Então, realmente, a competição por alimento, por água, estava grande. Por este motivo, os homens que cuidavam dos bichinhos de Abraão e os que cuidavam dos bichinhos de Ló passaram a brigar o tempo inteiro. Todos queriam colocar os seus animais nos melhores lugares, onde tinha comida e água. Chegou um dia que Abraão, não aguentando mais tantas discussões, disse a Ló: "Somos parentes e eu gosto muito de você. Vamos parar de brigar, não é bom que nós continuemos brigando, nem nossos homens." Aqui, ó, eu trouxe até as imagens da outra lição, ó, que ainda dá. Claro que as crianças, se você usar, as crianças vão dizer: "Ai, tia, se bem que eu falei que esses aqui eram os trabalhadores de Abraão, né?" Então dá para utilizar, ó. Os trabalhadores de Abraão, os trabalhadores de Ló estavam brigando porque eles queriam que os seus animais tivessem um melhor local para poder pastar, para poder descansar, né? Aí você vai dizer que também Abraão disse que não era legal que os seus trabalhadores, os seus homens vivessem brigando o tempo inteiro. Por isso, depois de conversar com Ló, Abraão propõe que os dois se separem e que cada um vá morar em um lugar. Como Abraão era amigo de Deus e uma pessoa muito gentil, ele permitiu que Ló escolhesse primeiro. Abraão disse para Ló: "Você escolhe primeiro. Você pode olhar para qualquer lugar e decidir para onde ir. Se você for para a direita, aí você, utiliza a mão direita. Pede: crianças, levantem a mão direita. Essa daqui, qual é a mão que vocês escrevem? Caso tiver algum canhoto, aí você observa, mas a maioria é destra. Então você fala: qual é a mão que você escreve? Então, a direita." Abraão disse: "Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. E eu ficarei com o que restar." Deus tinha dado aquela terra toda inteira para Abraão. E ele poderia ter dito a Ló: "Olha, Ló, eu quero que você vá para aquele local." E Abraão poderia ter escolhido o pior local para Ló ir. Porém, como ele era uma pessoa gentil, porque ele tinha Deus, ele era amigo do Papai do Céu, então ele pediu para que Ló escolhesse primeiro. Ló olhou toda aquela terra e percebeu que havia um lugar bem especial, muito bonito, com bastante espaço, muita água e muita comida para os seus animais. Então Ló resolveu seguir naquela direção. Aquele local que Ló escolheu, até quero ler aqui para os irmãos, Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má. Isso não é para você dizer, isso aqui está escrito no texto base da nossa história, certo? Mas é só para você ter mais conhecimento. E essa terra, ela era realmente muito boa até que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Mas antes disso, ela realmente era muito boa. Porém, como a Bíblia diz, lá viviam pessoas más. Por isso que veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu a melhor parte que ele poderia ver à vista e Abraão ficou com o restante da terra. Então, depois que Ló foi embora, o Papai do Céu disse a Abraão:
disse para ele olhar para toda aquela terra. E a Bíblia fala que o Senhor pediu para que Abraão olhasse norte, sul, leste e oeste. E o Senhor disse a Abraão que toda aquela terra seria da descendência de Abraão. Seria de seus filhos e dos seus netos e de toda a sua posteridade. E que eles seriam tantos, mas tantos que ninguém poderia contá-los. Seria como tentar contar as estrelas do céu ou a areia do mar. Deus amava muito Abraão e ficou muito feliz quando viu que ele escolheu fazer o que era certo. O amigo do Papai do Céu decidiu viver em paz com seu sobrinho Ló. Por esse motivo, a terra de Abraão se tornou ainda mais próspera e muito mais abençoada. Então, essa história de Abraão nos ensina que é melhor dar do que receber. E por este motivo, Abraão foi ainda mais abençoado do que já estava sendo. O Papai do Céu fica feliz quando agimos igual ao seu amigo Abraão. Então, chegamos ao fim da lição. E aí, um exemplo que você pode dar às crianças, quando elas forem fazer atividade, é que, por exemplo, uma delas precisa de um lápis e a outra vai buscar. Isso já está sendo um gesto de gentileza. Ah, não, deixa que eu busco. Ela viu que a ponta do lápis está para fazer sem apontar. Pode deixar que eu aponto para você. Isso são sinais de gentileza, né? Que as crianças podem demonstrar. Então, agora vem as atividades. A primeira parte é para enumerar os visuais da lição de hoje. E a segunda é para pintar os quadradinhos que dizem que nós estamos fazendo aquilo que o Papai do Céu espera de nós. Aí, para a fixação do ensino, tem aqui a possibilidade de nós trabalharmos com as crianças com tinta guache e os pincéis. Tá? Ela pediu tem a sugestão aqui de nós confeccionarmos cavaletes. Trouxe aqui a imagem para mostrar para os irmãos do que seria o cavalete. O cavalete é aquela peça que pessoas profissionais que pintam imagens, elas colocam de madeira atrás, colocam o quadro em cima e pintam. Porém, claro que você pode procurar na internet como fazer, ou então você pode recortar um pedaço de papelão, pedir para as crianças colocar uma folha A4, você pode colocar em volta da folha A4 a fita para ficar firme e elas pintarem em cima, para evitar se sujarem, sujar o ambiente. Ou então, caso você não consiga fazer o cavalete, por algum motivo que não dê, o que é que você pode fazer? Você vai pegar a folha A4 delas, enquanto elas estiverem fazendo as atividades, você vai pega uma fita colorida, aquelas fininhas coloridas, ou se não fita crepe para a parede, você pode colar na parede e passar essa fita ao redor. Pedir crianças, pintem somente com a tinta guache, somente dentro de onde está a fita, não pode passar da fita. Caso corre muito risco delas pintarem a parede, você pode colar no chão. E aí você passa a fita para ficar bem fixa no chão e pode ser com a fita, esqueci o nome agora, que ela é bem, fica mais fácil para não rasgar a folha. E aí você pede para elas pintarem dentro no chão. Caso o chão esteja muito sujo, quando você chegar na sala antes de todo mundo, aí você pode varrer, pedir para alguém a vassoura e você varre a sala só para ficar mais higienizado. Certo? E aí depois que as crianças pintarem, você vai pedir para elas pintarem uma parte da história que elas mais gostaram, espera secar e na próxima aula você entrega. E antes das crianças irem voltar para a igreja, sair da salinha, você higieniza, né? Pede para elas lavarem as mãos, você pode levar até lenço umedecido para ajudar na higienização, caso não seja fácil o acesso à água, tá bom? Então é isso, a nossa história fica por aqui, a nossa lição também. Eu espero que algumas dicas ajudem os irmãos. Sim, antes de finalizar, eu quero só deixar aqui alguns corinhos, dicas de corinhos. Na verdade, eu não encontrei corinhos específicos no tema, mas tem algumas músicas, por exemplo, Colherá o que semear, da tia Kelly. Gentileza, de Crianças Diante do Trono, é uma música recente de Ana Paula Valadão. Boas Maneiras, da turma Print. E uma mais fácil que pode servir como corinho é Dê um Sorriso, de 3 palavrinhas.
Ou então você pode cantar tralalalala, aleluia. Dê um abraço, dê um aperto de mão no irmão do lado, porque também incentiva uma boa convivência com os irmãos. Tá? E que o Senhor te ajude nessa aula, te abençoe e também lhe ajude a conviver com gentileza com as pessoas que trabalham com você, com os outros professores, com seus familiares e com pessoas de fora também. É isso que eu desejo para vocês. Deus abençoe, uma ótima aula e até domingo que vem.